boa noite, queridos amigos reparadores. Eu tenho a agradecer aqui pela presença de todos, né, pela participação, pela companhia dos amigos que eu já não via já alguns. Reencontrá-los aqui hoje é uma grande satisfação, um grande privilégio, né, poder estar aqui em nome da Schaeffler, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E, por favor, em caso de dúvidas, não hesitem em perguntar. Fiquem bem à vontade, pode me interromper, levanta a mão. E a sua dúvida é tão importante porque pode ser a dúvida de outros também. Então, aqui o espaço é para vocês e por vocês, então a gente está aqui para fazer o melhor. Mas isso nós dependemos também de que vocês participem também de alguma forma para estar contribuindo aqui com o nosso bate-papo, né? Que a gente está aqui para aprender, né? Tá aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu estou na mecânica já desde os 15 anos de idade, né? Lá no final dos anos 80, lá, quando nós tínhamos apenas 4 montadoras aqui, né, no país. Então era aquela mecânica bem básica mesmo, não tinha muita mudança, não tinha muita coisa. Eu acabei vivendo essa mudança, né? Em 1992, lá com então o presidente Fernando Collor falou que aqui só tinha carroça e abriu o mercado externo, enfim. O pessoal aí de cabelinho branco, assim, igual o meu, lembra bem dessa história, né? E daí veio aquela avalanche de coisa nova, de tecnologia, e as fábricas começaram a se mexer para colocar a equipe técnica para dar o suporte necessário, né, no campo e poder estar ajudando vocês da melhor forma possível. E esse material que eu trouxe aqui, grande parte dele tem contribuição dessa troca de informação com vocês, né? Porque a gente tem um treinamento na fábrica, mas é muito importante esse feedback, né? Esse dia a dia da oficina. Então, eu faço também esse trabalho de assistência técnica, vou até o local, coloco o macacão, deito debaixo do carro com vocês e o que eu souber é ótimo, né? Vai ser mais fácil de resolver, mas o que eu não souber, porque embora aí quase 25 anos de Schaeffler, né, eu nunca vou dizer que sei tudo. Eu estou todo dia aprendendo alguma coisinha e devo muito a vocês por isso também. Porque sempre que tem algum problema, a gente está lá no campo, lá, tá, né? Lembro até de um professor, na época da faculdade ainda, que ele fez uma palestra para a gente e teve um momento que ele questionou a turma, né, se nós sabíamos qual era a diferença de saber e sabedoria. E aí todo mundo ficou em silêncio lá, alguns falaram alguma coisa e tal. E depois ele explicou, né, que o saber é tudo aquilo que a gente aprende desde que viemos ao mundo, né, desde que nascemos, né? Enfim, a sabedoria, né? O que é a sabedoria? É ter a humildade de aprender todo dia. Então, todo dia a gente tem que ter essa humildade de estar aprendendo alguma coisa nova. Então, é isso que nos move, isso que nos leva adiante. Então, hoje eu trago aqui um tema de sistema de acionamento hidráulico de embreagem, né? É um tema que tem algum tipo de problema no campo, né? A gente sempre tem alguma reclamação, alguma dúvida, então esse é o momento de estar trocando essas informações com vocês. Tem aqui o meu contato também, caso queira falar comigo depois pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. As portas estão abertas, né? Então, estamos aqui para justamente tirar todas essas dúvidas. Então, eu separei alguns temas aqui, alguns tópicos para a gente falar um pouquinho hoje, né? Vou apresentar o portfólio de produtos da Schaeffler, falar um pouco sobre sistemas de embreagem, né? Os 3 tipos de sistemas de embreagem, diagnóstico de falha, instrução de montagem, o nosso portal, né, online do RapExpert e os contatos Schaeffler. Então, vamos lá. A Schaeffler é uma empresa alemã, né, uma multinacional alemã, é proprietária das 3 marcas, Look, INE e FAG. Está aqui no Brasil desde 1958. Né, e nós temos a Look, que cuida da parte de chassis, né, parte de transmissão, perdão, né, com a reparação completa de câmbio, embreagem, linha pesada, linha agrícola, picapes, caminhonete, parte de volante de bimassa também. Né, temos toda a linha de volante bimassa para toda a linha de picapes e caminhonete. E o nosso tema de hoje, que é o sistema de acionamento hidráulico.
né? Vamos estar falando um pouquinho sobre isso aí. Temos a INA, que cuida da parte de motor, todo o sistema de distribuição, né? Circuito acessório. E também a parte de trem de válvula, tucho, balancinho, enfim. Toda essa parte de motorização está com a INA. Ah, sim, e sistema de arrefecimento também. Parte de bomba d'água, tudo isso daí nós temos no portfólio de produtos. E, por fim, a FAG. A FAG, sim, cuida da parte de chassis, né? Nós temos aí toda a parte de suspensão, mocinética, rolamentos, cubo de roda, a parte de diferencial também, de linha pesada, enfim, toda essa parte de rolamentos é com a FAG. Então, vamos entender um pouquinho o conceito de embreagem aqui, um sistema de embreagem, né? Que cada um componente depende do outro, e tudo isso aqui tudo isso aqui depende que o sistema de acionamento esteja em ordem, né, para que tenha um bom funcionamento. Então, nós temos lá o volante do motor, pode ser um volante simples, pode ser um volante de dupla massa, dependendo do veículo, né. O volante ele transfere o torque do motor para o conjunto de embreagem, né, é o elo de ligação ali entre o motor e a embreagem. O disco, por sua vez, ele é um elo de ligação entre o motor e o câmbio, né. Ele é o responsável por essa transferência, e o platô, que é responsável pela transferência de torque do motor, do disco e assim para a transmissão. Então, como eu falei, para que tudo isso aqui funcione perfeitamente, entra aqui o nosso tema de hoje, né, o sistema de acionamento, que ele é o responsável pelo acionamento do platô da embreagem, liberando o disco e assim interrompendo a transmissão e torque, para possibilitar o engate da marcha. Assim como você solta o pedal, ele vai acoplar novamente o conjunto para o carro poder andar. Então, nós temos aqui os três principais sistemas, né, de funcionamento da embreagem. Esse aqui que é o mais primário, né, o mais, vamos dizer assim, primitivo, né, dos três, né, que você tem aqui uma série de componentes para fazer o sistema de acionamento, iniciando pelo cabo, o suporte do garfo, que seria a parte de embuchamento ou pino de articulação, o garfo, o rolamento aqui, que vai trabalhar no garfo. Então, o que acontece aqui? Tem muita área de atrito, né, muita área de esforço, muita área para dar rangido, para dar pedal pesado. Gera um certo desconforto esse tipo de sistema de acionamento, devido à quantidade de componentes que existem. O semi-hidráulico seria uma evolução do sistema mecânico, né, onde não existe mais o cabo de embreagem. Ele foi substituído aqui por um cilindro no pedal e um cilindro no câmbio. Aqui houve um ganho de conforto, né. Eliminou todo esse atrito aqui de acionamento do cabo. Mas, mesmo assim, a parte interna continua sendo mecânica, onde você tem lá o garfo, o suporte do garfo, né, o embuchamento, o rolamento, enfim. Tudo isso aqui, quando está com desgaste ou quando está sem lubrificação, também vai gerar ruído, vai gerar desconforto no pedal, enfim. Daí evoluiu para o sistema totalmente hidráulico, onde isso aqui não existe mais. Foi substituído por um cilindro atuador. E com isso você tem um conforto máximo da embreagem. Aí pergunta, bom, agora então não tem mais problema de pedal endurecer, né? Tirou tudo isso daqui? Por parte, sim. Você tem um sistema muito mais eficiente, muito mais confortável com um sistema totalmente hidráulico. Porém, com o desgaste da embreagem, com o desgaste do disco de embreagem propriamente, muita gente até culpa o platô, né? Fala assim, meu pedal está pesado, o problema é do platô. Mas não é. Na verdade, o que faz aumentar a carga do pedal seria o desgaste do disco. Quando a gente aplica uma embreagem nova e torqueia aqui o platô no volante, observa-se o quê? A mola membrana aqui, o conhecido chapéu chinês, né? Ele fica praticamente plano. Então, isso dá um conforto máximo na embreagem, né? Você aciona, sente uma pequena resistência no início, depois essa mola ela vai virar ao contrário e você sente toda aquela suavidade no acionamento. Só que à medida que esse disco vai sofrendo desgaste, essas linguetas elas vão ficando mais íngreme e com isso vai aumentando a força de pedal.
Existem até alguns modelos que têm um recurso de platô autoajustável, que são aquelas 3 molinhas lá, que a GM lançou na família FlexiPower em 2005, mas que também depois não foi adiante, né? Foi descontinuado e voltou ao platô convencional. Mas é bastante comum nas picapes, nas caminhonetes, esse platô autoajustável. Ele compensa o desgaste do disco para manter as linguetas sempre na mesma altura de uma peça nova, e com isso você tem um conforto por toda a vida útil da embreagem. Vai chegar um limite do disco, né, um fim de curso, a embreagem vai começar a perder aderência, apresentar patinação, aí realmente está na hora de fazer a troca da embreagem, mas é um sistema que proporciona mais conforto ao condutor, que seria o sistema hidráulico com um platô autoajustável. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um deles agora. Vamos começar aqui pelo sistema mecânico, né? É um sistema que ainda existe em alguns carros, né? Aí, tá aí. Sistema mecânico. Ele vai entrar em funcionamento aqui agora, o garfo aqui acionando o rolamento. Opa, avançou. Esse daí seria o semi-hidráulico, mas precisa voltar agora para o sistema mecânico. O Lucas está resolvendo ali para a gente, já vai já funcionar. Claro, por favor, deve. Uhum. Certo. Excedi, eu acho. É, isso. Uhum. Ah, sim. Microfone, por favor. Qual é o seu nome? Neuri. Neuri. Opa, Neuri. Neuri está fazendo uma pergunta bacana aqui, bem importante. Então, eu nunca peguei um kit de embreagem Look na caixa estrutura Look que tenha com essa marca ECT. Sim. ECT, né? Sim. Então, aí eu pedi para que o cliente devolvesse, que ele comprou na Altese, que a Altese é a revenda de peças originais. Sim. Aí o vendedor lá também não soube explicar por que estava essa marca. Falou comigo, nós falamos por telefone. Você que falou? Sim. Aí até o cliente falou, eu pedi para que ele entrasse em contato com o 0800 da Look, perguntando se essa marca era da Look. Aí informaram para ele que não é, que é a marca chinesa, que não era. Aí eu devolvi e pedi para que ele trouxesse uma da Sachs, que ele não encontrou Look em lugar nenhum. Na verdade, nós não temos embreagem para o Sentra. Né? É um modelo que a Look não tem no portfólio. Essa embreagem, aí, no caso que foi vendida, ela aplica no Tiida e no... Oi? Livina, exato, obrigado. Exatamente. Para o Sentra, nós só temos realmente só o volante bimassa. Né? Com relação a ter uma marca diferente dentro da embalagem, é uma prática comum na Europa. Né? O que um fabricante não tem, compra o equipamento original, é uma empresa japonesa, de primeira linha, fornece para as montadoras do Japão. Eles têm como cliente a Honda, a Mitsubishi, a Suzuki. Então, é o equipamento original, linha de montagem, que a Schaeffler não fabrica, porém, ela compra desse fabricante, embala e fornece com a nossa garantia. Então essa marca é uma marca boa. Sim, pode pesquisar no site, pode entrar no internet. Eu não conhecia, eu fiz a devolução. Equipamento original. Foi bom você ter devolvido porque não era correta do veículo. Né? Então, sempre que tiver alguma dúvida, André, dá uma... Inclusive ele falou que o 0800, que eu acho que foi você que atendeu então. Não, o 0800 fica em São Paulo, é o SAC, né? Eu fico no Rio. Para ligar, aí recomendou ele.
fazer a devolução, que não era a embreagem do carro. É que, por fim, a loja entrou em contato comigo, pediu para eu ligar para o cliente, eu expliquei tudo para o cliente, né? Ele ficou até um pouco assim, não, mas pô, eu comprei uma marca, me entregaram outra, eu expliquei para ele que trata-se de um equipamento original, linha de montagem, porém não fabricado pela Schaeffler, mas com a garantia Schaeffler, mas que não deveria montar porque não é própria para o veículo dele. Ah, entendi. Aí eu pedi para ele fazer a devolução. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Conseguiu, Lucas? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos aproveitar o tempo que a gente já vai batendo um papo aí, falando sobre outras dúvidas que vocês possam ter. Uma pergunta bem bacana. Por coincidência, eu acompanhei esse caso, né? Fui consultado lá pela loja. Eles até corrigiram lá o sistema, porque eles se basearam por uma marca do concorrente que também estende a aplicação para o Sentra. Aí eu falei, não é o nosso caso. O nosso catálogo não tem indicação de embreagem para o Sentra. Então, aí eu orientei a fazer realmente a devolução dessa peça, para a gente não ter problemas, né? Oi? Não, o carro dele era o Sentra. Era um Sentra, Era um Sentra que precisava lá da embreagem, enfim. Aí venderam essa aí do Tida, né? Do Tida. Aí realmente tem que ficar atento com essa questão. Ah, tá. Vamos lá. Tem como voltar? Ah, agora sim, beleza. Aí, então, tem um sistema de acionamento de embreagem mecânico, né? Vocês podem observar aqui que tem o garfo fazendo o acionamento do rolamento, né? Toda a parte mecânica aqui desse conjunto. Como eu disse, já é um sistema bem primitivo, já bem antigo, né? Que existem várias falhas de desgaste e pode ocasionar desde endurecimento no pedal, no acionamento, até rangido, quando está em falta de lubrificação. Vamos partir agora para o sistema semi-hidráulico. É o seguinte. Como eu expliquei, o sistema semi-hidráulico ele só não tem o cabo de embreagem, né? Isso aqui é um modelinho do Palio Fire, né? Você tem aqui o cilindro do pedal fazendo todo o acionamento do cilindro auxiliar, né? E aqui dentro a parte mecânica do acionamento. Observem que o curso aqui de acionamento do rolamento para liberar o disco é de aproximadamente 8 milímetros. É o mínimo que o platô precisa para liberar o disco. Vocês vão ver no acionamento aqui que o disco vai estar ali, paradinho, tá vendo? A embreagem fazendo o trabalho dela de desacoplar o sistema. Porém, como eu disse, né, é um sistema que tem muito atrito, né? Então pode gerar realmente rangido, enfim, outros tipos de problema. E por fim, vamos partir para o sistema hidráulico. Aí você tem o esqueminha de funcionamento, né? Ele sendo abastecido pelo fluido. Na maioria dos veículos é um reservatório compartilhado também com sistema de freio. Depois eu vou estar falando sobre isso. Então ele vai pegar o óleo aqui, vai pressurizar para fazer o acionamento do cilindro auxiliar. Observem que todo o óleo que vai, ele volta, né, pela mesma tubulação. Aqui ele está fazendo o trabalho de acionamento do platô e o retorno. Então é importante sempre frisar isso, né, que todo óleo que vai precisa voltar. Caso contrário, você terá problemas com a embreagem. Então aqui nós vamos falar do grande vilão aí do sistema de acionamento, né? A gente pega esse camarada aqui, ele fica esquecido, ele acaba ficando esquecido. Porque muita gente o que faz? Ah, tá baixo, completa. Já está errado, né? O óleo do freio aqui nunca deve ser completado, né? Tá baixo, verifica sistema de freio, verifica vazamento, enfim, faz a limpeza do sistema e a troca. Por quê?
Então, a gente tem muito problema de campo com o sistema hidráulico justamente devido à contaminação do fluido, né? O fluido é um elemento fundamental nisso tudo aí. Então, o que acontece quando a gente não dá a importância devida para o fluido, né? Vai haver a contaminação de todo o sistema, danos na vedação interna do cilindro, enfim, um dano generalizado, né? Então, aí sim. Então, o fluido contaminado ele vai gerar tudo aquele problema que acaba interferindo na durabilidade, na vida útil do cilindro. Às vezes você coloca um cilindro, rodou um mês, daqui a pouco perdeu o pedal. Aí fala, pô, deu problema, deu defeito na peça. Mas muitas vezes o problema está aqui, a contaminação desse fluido. Para a gente entender que eu falei sobre contaminação, tá? Aqui está um atuador que eu falei sobre contaminação, com a vedação nova. Aqui está um atuador. Tá? Então, sem contaminação nenhuma. Então, a gente pode ver que essa aqui, que também é nova, Então, a gente pode ver que essa aqui, que também é nova, é equivalente ao que está no atuador. Tá? Lembrando que todos os atuadores são testados um a um. Porém, quando ele sofre uma contaminação por qualquer tipo de fluido que não seja do veículo, tá? Uma contaminação externa ou contaminação, enfim, que nem eu comentei do sistema de freio, que está contaminado, aí contamina o sistema de acionamento, quando é vinculado, tá? Olha a diferença aqui, ó. Ele aumenta de tamanho. Em alguns casos, ele rasga a vedação. Por que ele rasga a vedação? Porque ele aumenta tanto de tamanho, ele deforma tanto, que ele pega no guia do atuador, ele começa a roçar no guia e ele quebra, tá? Ele rasga, tá? Então, no momento que a gente recebe um problema de contaminação, no momento que a gente recebe um atuador vazando, nós fazemos os testes de estanqueidade, que é pressão e vácuo, tá? Após essa análise, a gente verifica, tá? Se ele estiver vazando, a gente desmonta o atuador e verifica as vedações. Se realmente ela estiver deformada, conforme essas duas, tá? Esta e esta, tá? A gente tem a conclusão que esse sofreu uma contaminação por algum óleo ou enfim, sistema de freio contaminado, concluindo que é uma contaminação do fluido, tá? Não pode ter variação na vedação interna, sempre tem que trabalhar com ela com o mesmo dimensional. Vai trocar um sistema de embreagem? Faz uma limpeza geral no sistema. Aproveita a troca da embreagem para... Aí tem essa instrução, né, dentro da embalagem, mostrando aqui o tamanho que fica a vedação, né, quando ela sofre contaminação. E a partir daí você tem vários problemas, né? Ou de embreagem, perda de pedal de embreagem, ou enforcando o sistema. Pois não. Só um minutinho que ele vai te passar o microfone. A gente já está vendo agora ali problemas causados por fluido de freio contaminado, fluido de embreagem contaminado. Sim. Mas qual problema poderia ser gerado, por exemplo, se você misturar dois fluidos que sejam DOT 4 de marcas diferentes? Vai perder as características dele, né? Porque cada um é para um tipo de trabalho, de temperatura, de suporte à temperatura. Então, na dúvida, limpa todo o sistema, veja no manual qual é o fluido recomendado, né? Às vezes até na própria tampinha ali do reservatório tem lá o DOT 3, DOT 4, enfim, né? Certifica qual é o fluido correto e faz toda a limpeza do sistema para colocar o fluido correto. Na dúvida, percebeu que a coloração dele está escurecida, ele já está vencido, já está deteriorado, vai te trazer problemas em componentes novos, né? Que você... Uma vez que você vê o fluido que já está contaminado, o ideal não seria trocar os atuadores pelo fato de dar futuramente problema, defeitos? Sim, se puder, seria bom, né? Se puder, seria bom já trocar os cilindros também, para evitar um problema futuro, um problema numa hora, enfim, ruim, né? Porque o que vai acontecer aqui? O problema não seria a contaminação pela água? Também umidade, né? Porque ele trabalha em alta temperatura. É, né? O maior elemento de contaminação é a água. Exatamente. Porque quando você diminui o espaço interno do reservatório, ele gera a entrada de ar.
e o ar é composto de H2O. Perfeito. Ok? Isso muda todo. Botar dois fluidos, um diferente do outro, da cor, ou seja lá o que for, não vai alterar muito. O que altera é o líquido, a água, que neutraliza os protetores da borracha. Exatamente. Okay? Perfeito. Muito obrigado. Então, aqui nós temos um esquema, né, do reservatório, né? Geralmente é compartilhado com o sistema de freio. E o grande problema é que no retorno da frenagem, todo aquele óleo sujo, né, deteriorado, já contaminado com água, ele dá o retorno para o reservatório, e esse óleo sujo do reservatório ele vai direto aqui para alimentar o sistema de acionamento da embreagem. Então, o que vai acontecer aqui? Essa vedação ela vai inchar. Pois não? André, né? Sim. Não seria perigoso compartilhar o mesmo reservatório, tanto para freio quanto para embreagem, visto que a utilização do freio é bem mais severo do que a utilização da embreagem, mesmo a gente utilizando um fluido bom, de qualidade, um DOT 5.1, alguma coisa desse tipo, mas esse sistema não se torna perigoso por causa disso? O ideal seria separado, viu? Separado. Isso seria bom até para nós mesmos, mas isso é projeto do engenheiro, da montadora, para reduzir custo, sei lá. Então, tem uma série de coisas envolvidas, né? Como a gente não pode mudar, a ideia realmente é obedecer a troca do fluido direitinho, sempre tomar esse cuidado, né? Retirar o reservatório, lavar ele. Se não tiver jeito, compra um reservatório novo, porque tem uns que tem algumas divisões aqui dentro que você não consegue limpar totalmente. E aí fica aquele resíduo, aquela lama aqui no fundo, e essa lama ela vai direto para o cilindro. E aí o cilindro que você colocou há poucos dias, ele pode parar de funcionar de repente. E aí você fica se perguntando, mas essas peças são uma porcaria, não está valendo de nada, já botei um dia desse, já está dando problema. Então o que pode acontecer aqui? Com a deformação da vedação, ele pode cortar a comunicação aqui, não deixar mais passar o fluido e você ter perda de acionamento. Ou no caso da Ranger, né? O caso da Ranger, ele começa a bloquear o retorno e o carro começa a ter problema de patinação. Já peguei alguns casos de Ranger patinando, nós fomos ver o cilindro, estava bloqueado, ele não estava deixando retornar. O óleo ia, mas não voltava totalmente. Ele bloqueava o retorno, a embreagem, mesmo com o pé fora do pedal, mantinha aqui pré-atuação do platô e o carro saía patinando, né? Quando é notado ainda no início, dá para a gente salvar a embreagem, mas se a pessoa continuar andando desse jeito, vai chegar um momento que o disco vai superaquecer, carbonizar, centrifugar, enfim, daí vai, né? Então, muito cuidado com essa parte de limpeza, né? Trocou o reservatório, lavou bem ele, coloca um óleo limpo, primeira coisa, sangrar nas 4 rodas, até sair todo aquele óleo sujo da tubulação. Tem gente até que sangra primeiro com álcool etílico, né, para limpar o sistema, ou sangra com o próprio fluido, né, um fluido novo, até limpar todo aquele resíduo da tubulação. Saiu o óleo limpinho nas 4 rodas, beleza, vai para o sistema de embreagem, que aí sim você vai tratar a embreagem com o fluido todo ok, né, dentro da validade. Então, como eu falei, esse cilindro aqui é o da Ranger, né? Já peguei vários casos de Ranger patinando por causa de obstrução aqui da válvula. Daí você, com a haste livre, assopra aqui de um lado para o outro, o ar tem que passar livre. Assoprou aqui, está bloqueando. Isso vocês podem fazer com qualquer cilindro, né? Qualquer cilindro do pedal. Quiser testar ele, se ele perdeu eficiência, você abre aqui a haste, puxa ela para fora, né? Como se o pedal estivesse em cima, e vê se a passagem aqui está livre. Está livre, ok. Está obstruído, já era, já perdeu o cilindro, não presta mais. Então, na Ranger também, ainda falando da Ranger, nós temos esse informativo técnico que fala sobre dificuldade de sangrar o sistema, né? Acho que muita gente aqui já passou por isso, né? Devido a essa construção aqui do cilindro do pedal, ela não ser horizontal como a maioria dos veículos, né? Você pega aí um sistema que o cilindro aqui ele fica na posição horizontal, não precisa nem fazer esforço, né? Você abre o sangrador aqui, deixa o óleo descer por gravidade, né? Não precisa bombar o pedal. Aliás, eu nem recomendo que o pedal seja bombado, né? Ou você tem um sangrador elétrico, né? Uma bombinha elétrica para fazer a sangria, ou usar uma seringa para
de sucção ali para você puxar o óleo, ou simplesmente por gravidade, né? Abrir o sangrador, completa aqui o óleo até todo esse fluido aqui sair, o ar, né? E daí depois você fecha. Só que na Ranger não. Na Ranger, se fizer esse procedimento, você só vai tirar o ar que está aqui, na tubulação. O ar que fica nessa partezinha mais alta aqui do cilindro, né? Como ele fica inclinado, essa parte de dentro aqui do painel de fogo, ela fica mais alta. E isso não tem jeito. Você tem que deslocar realmente o cilindro. Tem essa instrução aqui, dando passo a passo, falando certinho lá como é que faz. Né? Aqui no destaque aqui dessa informação, pede para tirar o cilindro e colocar ele na horizontal para facilitar a saída desse ar que estava retido aqui. Ou, em alguns casos também, você pode fazer esse método aqui. Inverter a posição e fazer uma sangria ali manual. Né? Você vai acionando até o ar sair. Quem já fez assim? Né? Funciona bem. Aqui mesmo você já tira todo o ar, ele sai aqui pelo reservatório. Já fica... Sentiu que a haste perdeu a folga, né? Ficou só com aquela folguinha da trava ali, já pode pôr no lugar de volta e embreagem 100%. Aí de novo, né, fazendo ali o acionamento. E, pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida aí que vocês queiram falar? Pode ficar à vontade, né? Outra informação técnica, pessoal. Isso aqui a fábrica até faz num material diferenciado, né, um papel até bom, para que vocês façam uma pastinha de arquivo, de consulta, enfim. É uma informação muito importante para esses carros da família Fiat. O pessoal chama de Fiat com motor GM, né, que foi aqueles carros de até 2009, 2010, depois de 2011 já passou para a família Torque. Então aqui tem dicas importantíssimas aqui que pode salvar vocês aí de problemas. Uma delas é essa aqui. Ó. Você pega aqui esses carros com fabricação até 2005, eles vinham com o sistema do concorrente. Né? Após 2005, a Look passou a fornecer para a Fiat. Só que tem uma diferença aqui na trava da conexão. A trava da conexão do concorrente é essa trava mais compridinha aqui. Essa daqui é a trava que vem no conector da Look. Ela é uma trava dimensionada para tubulação Look. Então, a hora que vocês forem trocar e o veículo estiver com o sistema do concorrente, não descarte essa trava, substitua. Lá na instrução está falando justamente isso, logo na primeira informação. Você pega essa informação aqui de início, tudo isso aqui está falando justamente dessa travinha aqui. Caso o sistema seja do concorrente, utilizar o grampo que vem no sistema, não o nosso, porque o nosso vai acontecer isso aqui. Ó. Aqui, ó. Sistema do concorrente, com a nossa trava, a tubulação ela quase escapa aqui. Tem casos que chega a escapar, com o carro na rua rodando. Então, liberou o cliente, está arriscado uma hora que ele pisar lá um pouco mais, essa trava não suportar e ele ficar sem embreagem na rua. Então fiquem atentos com esse detalhe aí que já tive alguns probleminhas relacionados a isso aí. Inclusive esse aí que eu acompanhei. Esse eu fui até a oficina porque estava com problema de vazamento e o mecânico já havia retirado o câmbio, né, achando que fosse problema no atuador. Eu usei até uma ferramenta para fazer o teste, para saber se realmente o atuador estava com problema. Aqui com a trava correta. Né? Se eu uso a trava correta, ele fica juntinho aqui. Aí eu fiz o teste lá com a ferramenta depois. Isso aqui é uma ferramenta de teste para saber se tem algum vazamento pelo atuador. Ó. Sem vazamento nenhum, a trava lá no lugar dela certinho. Perfeito, essa peça voltou para o lugar. O vazamento era justamente porque estava com a trava errada. Aqui também costuma dar vazamento. Sempre troca esse conector aqui. Toda troca do atuador, procura também trocar esse conector, porque tem um anelzinho de vedação aqui que ele resseca. E aí depois vocês têm um trabalhão danado de desmontar, retirar o câmbio por causa de uma borrachinha aqui que, se ela estiver ressecada, realmente ela dá vazamento. Aí o funcionamento. Né? Outro sisteminha também que o pessoal às vezes me liga, né, já ligou mais, hoje até nem tanto, mas é esse sistema aqui do motor Endura, do Ford Ka, Courier, Fiesta, né,
que era antigamente esse sistema aqui com um atuador de uma liga lá de alumínio, né? E de uns anos para cá, esse foi descontinuado, passou a usar esse de polímero. Só que é preciso fazer uma mudança lá. Muita gente coça a cabeça e fala, pô, mas o atuador não encaixa. Então também tem instrução dentro da embalagem, observem sempre a instrução. Às vezes eu vou atender alguma reclamação, algum problema, que eu vejo que a instrução ela não foi nem retirada de dentro da embalagem, ela está dobradinha lá guardada, né? Então eu falo assim, olha, a solução desse problema está aqui junto com a embalagem, né? Então eu sei que a vida é corrida, né? O dia é cada vez mais curto, o cliente às vezes está lá pressionando o que quer o carro, mas é importante reservar meia hora, uma horinha do dia, pegar essa instrução, não deu para ver na hora, pega depois, antes do expediente, depois, dá uma lida, dá uma olhada, estuda o problema. Caso vocês já saibam, ótimo, está reforçando ali o que vocês já sabem, mas caso não saiba, já é um aprendizado também para evitar problema futuro, né? Porque tem casos que é irreversível, né? Tem casos que você não tem mais volta, né? Danificou a peça, já era, não presta mais. Tem casos que você ainda consegue ir lá, corrigir o erro e retornar com a mesma peça. Então aí tem as instruções, né, falando sobre essa dica de instalação do atuador. E aqui é uma adaptação que precisa ser feita no câmbio. É preciso abrir um pouquinho mais a furação do câmbio para que ele possa montar com esse atuador. O outro foi descontinuado, não existe mais. Isso daí a própria Ford descontinuou aquele antigo e passou a utilizar esse modelo novo. Então o único jeito de montar esse atuador nesse câmbio mais antigo é justamente fazendo essa abertura aqui. E aqui fala justamente, ó, salientamos que essa alteração não causa nenhuma anomalia no funcionamento do veículo, porque ele só vai adaptar justamente a passagem da tubulação, nada mais. Pode fazer sem problema nenhum. E aí vamos falar desse camarada aqui que é bem polêmico, né? Esse atuador aí do câmbio F17. Quem nunca teve problema com isso aí, né? Então, a gente tem problema frequente, né? A maioria é decorrência de fluido contaminado, como foi mostrado lá no vídeo, né? A dilatação da vedação, dúvida na montagem dele, né? É importante montar ele completo do jeito que vem na embalagem, né? Causa uma certa dúvida, às vezes a pessoa quer usar essa tubulação aqui nesse atuador, não serve, né? Você tem que tirar tudo isso aqui para substituir por esse aqui. Então aqui nós vamos dar algumas dicas de montagem desse atuador. Consegue passar, Lucas? Opa, obrigado. Bom, aí também vem a instrução, né? A instrução ela fala justamente sobre o anel de vedação. Isso aqui tem que ter atenção máxima nesse anel de vedação, para ele não ficar lá escondido dentro do conector. Caso contrário, ele ia danificar o atuador na própria hora de fazer a sangria. Então é informação fundamental. E aqui nós agora a gente vai fazer a montagem. Agora a gente vai fazer a montagem do atuador, tá? Da luz. Então a gente vai tirar o original, ou melhor, do concorrente, independente de quem seja, que ele tem um flexível de metal, e nós vamos colocar o atuador da Look, passo a passo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, como já foi dito, no momento que você tirar o sangrador, tá? Verificar se a borracha de vedação está na tubulação, que esse é o correto. Se ele não estiver na tubulação, ele vai estar aqui dentro, tá? E como já foi explicado, e tem uma instrução dentro da nossa embalagem. Se essa vedação ficar aqui dentro do cotovelo do sangrador, tá? No momento que a gente pôr o nosso atuador, ocorrerá um sobrecurso no atuador e isso vai fazer com que estoure o atuador no momento da sangria. Não é um problema de peça, e sim é a vedação interna que ficou
dentro do canal, a vedação antiga, tá? Então tomar muito cuidado. Desmontou o cotovelo, a vedação tá aqui no engate rápido, tá em ordem, beleza. Se ela não tiver aqui, tá aqui dentro, precisa ser retirada. Depois de retirar o atuador do concorrente, tá? Nós vamos instalar o da Look. Então lembrando, o que acompanha o atuador da Look ou esse atuador, lembrando que é da linha GM, tá? O atuador em si, o adaptador, o anel de vedação e uma instrução dentro da nossa embalagem, tá? Instruindo como fazer a montagem desse atuador e os cuidados dela, tá? Então aqui a gente vai montar passo a passo. Então o que nós temos aqui? Esse anel de vedação, esse anel O-ring, que fica nas costas do atuador. Aqui fica nas costas do atuador e lá na transmissão tem um canal. Então, gente, não existe a necessidade de passar nenhum tipo de silicone aqui, tá? Porque esse anel O-ring já faz o efeito de não passar nenhum tipo de fluido, que seria da transmissão, para o atuador, tá? Ele que faz a vedação. Então, se eu colocar um tipo de silicone, qualquer coisa aqui, que possa falar, eu quero pôr para melhorar o isolamento, para melhorar a vedação, não há necessidade, porque se eu colocar um silicone aqui, tá? No momento que eu encaixar, ele pode trabalhar torto. Isso aí sim você pode causar uma contaminação nele interna ou ele trabalhar fora. Isso pode causar uma contaminação onde vai danificar a vedação interna que nós vamos mostrar depois, tá? Ou até mesmo danificar o retentor, porque ele vai trabalhar fora de alinhamento. Então ele pode desgastar esse retentor, danificando ele e causando um vazamento no atuador, tá? Então vamos instalar ele. Então tem um canal aqui, ó, tá? Esse canal tem que ser bem limpo, tá? Então a gente limpa bem esse canal, deixa ele limpinho, porque eu vou colocar o anel de vedação, o anel O-ring, tá? Então a partir coloco o anel O-ring, tá? Não preciso colocar mais nada, tá? Não posso silicone, nada, porque como eu falei, colocar silicone pode desalinhar o atuador e trazer uma contaminação na vedação e pode causar o vazamento, tá? Então agora no momento eu vou colocar ele, tá? E agora eu vou parafusar. No momento que eu for parafusar, pessoal, tomar muito cuidado, tá? Se o parafuso não está espanado, tá? Por que tomar muito cuidado? Porque se o parafuso tiver espanado, a rosca tiver espanada, no momento que eu apertar ele, tá? Possivelmente ou espanado ou uma trava falsa, tá? Uma rosca falsa, o que acontece? Ele pode criar uma folga entre o atuador e a carcaça, tá? E aí pode ocorrer o quê? O vazamento interno do atuador na parte traseira e danificar o atuador e vazar ele, tá? Então tomar muito cuidado em relação à rosca, tá? Parafusar ele e ter certeza que trouxe o aperto até o final. Então, após a montagem, trouxemos o aperto dos parafusos, tá? Então tá de acordo. Agora vamos fazer a montagem lá do adaptador. Então, modelo novo, já com castelinho, para verificar se não tem a vedação aqui interna, para ter cuidado. Então eu encaixo ele de fora para dentro, tá? Escuta o clique, tá? E agora vem o sangrador. Novamente, pessoal, tomar cuidado para verificar se não tem a vedação aqui interna. Se tiver uma vedação, tire ela, que é da tubulação antiga. E agora sim, eu venho com o sangrador. Vamos escutar o clique. Agora sim está a montagem correta aí. Então, pessoal, vamos falar rapidamente sobre o nosso portal de serviço, né, o Rap Expert, uma plataforma online 100% gratuita. Basta que vocês entrem lá, se inscrevam, né? Lá vocês vão encontrar toda a parte de documentação técnica, vídeo de reparação, instrução, catálogo eletrônico. Então,
É uma plataforma super rica de informações. Aí você tem a área principal, né, da plataforma. Você tem aqui todas as informações sobre catálogo, enfim, todas as informações que vocês precisarem. Só fazer a inscrição lá rapidinho, se cadastrar. E é isso. Com licença. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber por que foi descontinuada a fabricação do sistema EasyTronic, tanto do Agile quanto do Meriva. Isso foi a montadora, né, que fez essa, enfim, essa descontinuidade do sistema. Sim. Até mesmo para de fabricar, né? Sim, sim. Isso aí foi a própria montadora que decidiu não fabricar mais o sistema. Apareceram outros mais modernos, mais eficientes. Exatamente. Quem comprou ficou com um abacaxi. Muita gente alterou o sistema, né? Colocou um câmbio mecânico, enfim. Sim, é verdade. Infelizmente, ficaram os órfãos, né, pelo caminho. Então aí, gente, tem nossos canais de comunicação, tá? Vocês fiquem à vontade, pode ligar, tirar dúvida, mandar mensagem, o que precisar, que a gente puder fazer para ajudar. Assim, como eu falei, né? A dúvida de vocês pode ser a nossa também, nós vamos aprender junto, vamos buscar informação junto, então fiquem à vontade. Tá? Estamos de portas abertas para ajudar da melhor forma possível. Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela participação. E estou por aqui. Qualquer dúvida aí que vocês precisarem, ok? Muito obrigado.